Muito bem, queridos e amados telespectadores, está de volta mais uma vez o nosso programa A Hora da Vitória. O programa A Hora da Vitória é um oferecimento da Igreja Pentecostal Cristo Vive, que está localizada na cidade de Cumberland, no número 141 Bear Hill Road. Mais uma vez em sua companhia, quem tem o prazer de vos cumprimentar é o pastor Alberto Borgas. Que Deus te abençoe a todos vocês de uma maneira muito especial, que durante os minutos que se seguem, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo possa alcançar a sua vida, o seu lar, a tua família, o teu matrimônio, o teu casamento, toda a tua vida abençoando. Este é o desejo e a oração do programa A Hora da Vitória. Estamos aqui para compartilhar a santa e bendita palavra de Deus, o evangelho da salvação, o evangelho eterno, o evangelho da vida eterna, que Jesus ordenou aos seus apóstolos e aos seus discípulos, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Isso está escrito lá em Marcos, capítulo 16, verso 15. Então essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo, trazer para vocês a mensagem de salvação, a mensagem da vida eterna. Antes de eu ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, eu gostaria de dizer aos nossos telespectadores que a direção da Igreja Pentecostal Cristo Vive aparece aí na sua tela, no screen, né? No screen, pantalha, como se diz em espanhol. Aparece aí o número, o endereço, a cidade, e também tem o telefone, né, do programa A Hora da Vitória, pelo qual você poderá se comunicar conosco e fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas, pedidos de orações, todos são bem-vindos. Aí está o número do programa A Hora da Vitória. Nós temos várias reuniões aqui na Igreja Cristo Vive, terça-feira, quinta-feira são reuniões de oração, para aqueles que gostam de orar. Temos na sábado estudo da Bíblia, né? Terça e quinta nós temos aqui às 6 horas da tarde. Começa às 6 horas da tarde até às 7h30, oração em favor da nação, oração em favor da família, todos terça e quinta-feira no horário das 6 horas da tarde. No sábado é às 7 horas, das 7 horas às 8h30, estudo da Palavra de Deus. E domingo é aquela reunião, aquele culto que oferecemos a Deus, é o culto principal, é o culto de evangelização, é o culto de agradecimento. Crianças, jovens concorrem a este lugar para agradecer a Deus, louvar a Deus por tudo que Ele tem feito. E nós oramos também pelas pessoas que estão enfermas, problemáticos, para que Deus dê livramento. E Deus tem abençoado todos aqueles que aqui têm chegado. E então nós estendemos o nosso convite a todas as famílias que nos ouvem, católica, espírita, não importa a tua religião, né? Todos vocês são bem-vindos a comparecer em uma dessas reuniões, principalmente no domingo, no horário das 10h30 da manhã. Começa às 10h30 da manhã e termina às 12h30. Nós temos aqui um amplo estacionamento, né? Um amplo estacionamento que você pode estacionar o seu carro tranquilamente, muito seguro, sem problema. Também temos classes aqui para diversas idades, para as crianças, para jovem. Então, você, o senhor, a senhora, está convidado a participar conosco aqui, vir aqui cantar, louvar, ouvir a palavra de Deus, agradecer a Deus, receber a oração da fé para ser curado e libertado em nome do Senhor Jesus. Eu vou ler a Bíblia neste momento, e antes de eu ler a Bíblia, a palavra de Deus, eu quero orar, fazer um minuto de oração. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor,
Eu quero te agradecer pela vida de todos os nossos ouvintes que nos acompanham através do programa de televisão, aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, Senhor, de qualquer parte. Eu te agradeço pela vida de cada um deles, ó Pai, e suplico a Ti, ó Pai, eu rogo em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que a bênção do céu, as Tuas bênçãos alcance todos os nossos ouvintes, ó Pai. Que as Tuas mãos de misericórdia, Senhor, seja estendida sobre essa criança, esse jovem, esse adulto, essa família, esse casal. Meu Deus, para abençoar a cada um, Senhor. Ó Deus, nós te suplicamos, Senhor, tem misericórdia, tenha compaixão, tenha piedade, Senhor, daqueles que estão à escuta desse programa e se encontram oprimidos por uma circunstância, Senhor, difícil na sua vida. Estão oprimidos, Senhor, por obras, quem sabe, de bruxarias e feitiçaria. Meu Deus, eu te rogo neste momento que no decorrer deste programa, Senhor, ó Deus, a Tua bênção, a Tua vitória, o livramento alcance todos estes nossos ouvintes, Senhor. Alcance os enfermos também, Senhor, para curar, para levantar desta cama, ó Deus, aqueles que estão cancerosos, ó Deus, com diversos tipos de enfermidade, desenganado pela medicina, sem nenhuma esperança, mas Tu és a esperança, Senhor. Tu tens a última palavra para esse canceroso, para essa pessoa, Pai. Tu tens o milagre, a vitória, para Ti nada é impossível. Estenda Tuas mãos de poder, ó Pai, para curar os cancerosos, aqueles que estão acometidos de outras enfermidades, vírus, ó Pai. Em nome de Jesus eu te suplico, Senhor, que os ouvintes que estiverem atentos à Tua palavra, Senhor, que essas enfermidades possam desaparecer do corpo deles por um milagre das Tuas mãos. Glorifica o Teu nome, Senhor. Tenha misericórdia dos drogados, tenha misericórdia dos homeless, daqueles que não têm onde morar. Tenha misericórdia, Senhor, dos alcoólatras, dos viciados, daqueles que estão afundado no pecado, escravizado pelo pecado, escravizado por Satanás, Senhor. Deus, mas que clama a Ti neste momento por um livramento, estenda as Tuas mãos para salvar. Fala conosco, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler aqui em Mateus, capítulo 18... Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, verso 18. Lucas capítulo 18. Uma pergunta que foi feita por um jovem, e não somente por esse jovem, por essa pessoa aqui, mas várias pessoas na Bíblia se acercaram de Jesus, né, e perguntaram: o que devo fazer para me salvar? Também, essa mesma pergunta foi dirigida ao apóstolo Pedro. Uma grande multidão de pessoas se acercaram do apóstolo São Pedro e perguntaram para ele o que eles deviam fazer para se salvar, né? Quem sabe essa seja a tua pergunta também, a tua dúvida, né? Quem sabe você é uma pessoa que está aqui me escutando, está preocupado com o amanhã, com o seu futuro eterno, o que será a sua vida além da sepultura, depois do cemitério, né? Muitas pessoas às vezes vêm com essa preocupação e vem perguntando: será que existe céu? Será que realmente existe inferno? E se existe céu? E se existe inferno? O que eu devo fazer para me salvar? Essa foi uma pergunta que feita por várias pessoas e quem sabe essa é a tua pergunta. E eu quero dizer a vocês que Jesus Cristo, quando ele esteve aqui no seu ministério terreno, ele foi o maior pregador que mais pregou sobre céu
e inferno. Aliás, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, porque Jesus mostrou claramente para os seus discípulos e deixou registrado, documentado, que o inferno é uma realidade. O inferno é uma realidade, né? Mas também Jesus disse que o inferno, esta prisão, que é uma prisão temporária, quando a pessoa morre, se ele não está salvo, ele vai ficar preso ali nessa prisão temporária até o dia do juízo final, quando será julgado e transferido para o lago de fogo. Isso não são palavras minhas, não precisa ficar com medo. Nós temos que confrontar com a realidade, né? Não colocar o nosso futuro eterno em jogo, né? Temos que ouvir e ver qual é a porta que Deus preparou, qual é o caminho, qual é o escape que Deus nos preparou para nós poder escapar do fogo do inferno, né? Jesus disse que o inferno, essa prisão temporária, temporária até o dia do juízo, Jesus disse que o inferno não foi preparado para o homem. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, né? Mas como o homem, Adão e Eva, desobedeceram a Deus, né? Dando ouvido à voz do diabo ali no jardim do Éden, então a Bíblia diz que Adão pecou e o pecado passou para todos os homens, todos pecaram, não há justo nenhum sequer, e no tribunal de Deus, né, o homem também, a mulher também, foi condenada a ir para o inferno. Agora, para o diabo não existe esperança mais, mas para todo pecador existe sim esperança. Deus preparou uma porta, Deus preparou o caminho para a salvação. Então nós vemos aqui em Lucas, eu quero ler o primeiro versículo aqui em Lucas, capítulo 18, verso 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, um jovem que tinha uma posição de destaque lá em Israel. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Que hei de fazer para herdar a vida eterna? Em Mateus capítulo 19, deixa eu ler aqui. Mateus capítulo 19, verso 16. Mateus 19, verso 16. Eu vou ler aqui. E eis que se aproximou dele um jovem e disse-lhe: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Que hei de fazer para herdar a vida eterna? Agora eu vou ler aqui em Marcos capítulo 10, verso 17. São Marcos capítulo 10, verso 17. Glória a Deus. São Marcos capítulo 10, verso 17. Diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem. Jesus estava caminhando e correu até onde estava Jesus, um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Ele perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha, veja bem as perguntas que está registrado no livro de São Mateus, no livro de São Marcos, no livro de São Lucas, esta pergunta, né, que muitos têm perguntado, é a pergunta que vale $1 trilhão. $1 trilhão. É uma pergunta que todos devem preocupar e se preocupar com o seu futuro eterno, porque o cemitério não é o fim. O cemitério não é o fim, né? E o apóstolo Paulo diz assim: infeliz é o homem que crê em Jesus somente para esta vida, né? Porque muita gente hoje em dia só crê em Jesus para essa vida.
Só quer Jesus para ser o médico, para curar a sua enfermidade, quer Jesus para ser um advogado, para resolver os seus problemas, para ajudar na solução dos seus problemas, no seu matrimônio, no seu casamento, no seu filho. Só querem Jesus para isso. Mas Jesus, a missão de Jesus principal, aqui ele ajuda nós em tudo isso, mas a missão dele, a principal, ele mesmo disse: eu vim buscar e salvar todos aqueles que estão perdidos. A missão de Jesus é salvar o pecador. A missão de Jesus foi dar a sua vida, derramou o seu sangue puro e inocente, que é a paga das nossas dívidas, é o preço das nossas dívidas, que não pode ser pago nem com ouro, nem com prata, nem com dólar. Mas o preço para nós ser justificado, inocentado, perdoado por Deus, custou um preço muito alto. E foi um preço de sangue inocente do Senhor Jesus que derramou aquele sangue lá na cruz. Glória a Deus. Eu quero ler aqui essa mesma pergunta em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 37. A mesma pergunta foi dirigida ao apóstolo Pedro. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a tantos quanto estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, se referindo a nós. E com muitas e outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia ajuntaram-se, agregaram-se quase 3.000 almas, né? Então nós vemos que Pedro fez a sua primeira pregação aqui, né? Fez uma pregação poderosa, expondo o evangelho da salvação, a vida eterna, mostrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega até Deus a não ser por Jesus. E ele pregando a palavra, ali essa grande multidão compungiram em seu coração, foi tocado nos seus corações, né? A palavra de Deus tocou na vida dele, o que nós esperamos também, que a palavra de Deus toque nos seus corações. E eles, com a pregação de Pedro, se sentiram que estava caindo no inferno. E eles disseram para Pedro, perguntaram para Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? O que devemos fazer? O que eles queriam dizer? O que faremos para ser salvo? O que faremos para herdar a vida eterna? O que faremos para escapar do juízo vindouro? O que faremos para escapar do fogo do inferno, do lago de fogo? Essa foi a pergunta. E essa deve ser a nossa pergunta. Essa deve ser a pergunta de todos, né? Não colocar o nosso futuro eterno em jogo, porque o dia de amanhã não nos pertence. Esta noite muitas pessoas deitaram e não levantaram a mais. Aonde essa pessoa vai passar a vida, a eternidade, né? Se ele reconheceu o amor de Deus, o sacrifício de Jesus para salvar, o sangue de Jesus que purifica de todo o pecado, com certeza essa pessoa já está no paraíso, esperando ali o dia da ressurreição, para ressuscitar com um novo corpo e viver na companhia de Deus para toda a eternidade. Mas também é certeza que as pessoas que não creram em Jesus, não se decidiram pelo seu futuro eterno, né?
não deram crédito à palavra de Deus, ouviram de mau grado, de má vontade a palavra de Deus, com certeza, quando o coração dele parou de bater, o anjo levou ele, aquela pessoa, a alma dele saiu do corpo, e o anjo levou aquela pessoa e trancou ele, né? Consciente de tudo, né? Quando nós saímos do nosso corpo, nós vemos o nosso corpo caído ali no chão, vemos as pessoas ali ao redor do nosso corpo, só que Deus já não permite mais a comunicação com as pessoas. E aí a pessoa é levado até aquela prisão chamada inferno temporário, e ali ele vai aguardar o dia do juízo final, e isso já aconteceu com muitas pessoas esta noite. Essa semana, milhares de pessoas já entraram no inferno. E você está tendo essa grande oportunidade de escapar pela tua vida, né? Deus está te dando a grande oportunidade de ver esta mensagem da palavra de Deus, o que você deve fazer para ser salvo, o que você deve fazer para herdar a vida eterna. O que faremos, Pedro? O que faremos, irmãos? Né? Foi a pergunta deles. Oxalá que essa seja a tua pergunta também. No verso 38, Pedro responde o que eles deviam fazer para ser salvo, para escapar do fogo do inferno, para se livrar dos seus pecados. Aqui no verso 38, o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos, aleluia, glória a Deus, aleluia. Arrepender é a demanda de Deus, a exigência de Deus. Por Deus demanda que o pecador se arrependa de todos os seus pecados, né? Porque ele quer perdoar. E cada um de vós seja batizado nas águas, né? O batismo do arrependimento, a lavagem da água, uma demanda de Deus também, que todos os pecadores têm que confirmar a sua decisão. Ele entrega a sua vida a Deus, reconhece Jesus como seu Salvador. Depois Deus demanda que ele vá lá nas águas e seja batizado. Isto é, ele deita o corpo ali, e depois, quando ele deita o corpo na água, simboliza que ele morreu e foi sepultado. Quando ele levanta o corpo sai da água, simboliza a ressurreição dele. Como Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, isso é o significado do batismo, morte e ressurreição. Então Deus demanda que o pecador realmente se arrependa dos seus pecados, porque Deus quer perdoar, Deus quer se salvar, né? Interessante o que o apóstolo Pedro diz aqui, no verso 39. A promessa, aquele povo, a multidão de gente estava fazendo essa pergunta para Pedro: o que devo fazer? O que devo fazer para me salvar, escapar do inferno? Né? E Pedro diz para toda aquela multidão, e para você e para mim, porque a promessa diz respeito a vós, aqueles que estavam ouvindo no presente momento Pedro, né? E também para os vossos filhos. A promessa de salvação, de perdão, é para vocês e para os vossos filhos. E a todos quantos estão longe, estão lá para as outras nações, né? Outros continentes. E a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então a promessa de salvação seria para eles, para a família deles, aqueles que estavam em outros continentes, em outros países, e longe, e para tantos quanto Deus no futuro fosse chamar. E você está sendo um chamado. Meu ouvinte, você está sendo chamado. Essa promessa é para você também. E também para os vossos filhos. Promessa de salvação, de perdão, de vida eterna. E para isso é necessário se arrepender e se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda aqui, olha, no verso 40 diz aqui: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Pregação de Pedro. Se salve dessa geração perversa. Nós vivemos no meio de uma geração perversa, pervertida, corrupta e corruptora, que está corrompendo cada vez mais. E o perigo está aí, E o perigo está aí, é nosso dever sempre, quando ver o perigo, fugir e escapar. E a única maneira que você pode escapar desse perigo do inferno, do juízo de Deus, da ira de Deus para o pecador que não se arrepende, de se salvar dessa geração perversa, é
abrir o seu coração para esse evangelho que está sendo pregado, se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Cristo. Aqui em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo estava pregando dentro da prisão. Prenderam ele porque ele estava pregando o evangelho, né? Prenderam ele e ali na prisão ele pregou o evangelho, né? Capítulo 16, verso 30. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 30. Diz aqui que os carcereiros, tirando o apóstolo Paulo e Silas, que estavam presos para fora da prisão, né, para de dentro da cela, tirando-os para fora, perguntaram para Paulo: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? O que é necessário que eu faça para me salvar? E Paulo respondeu e disse-lhe: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Veja bem, é aquilo que o apóstolo Pedro falou lá em Atos capítulo 2. A promessa é para vocês, para os vossos filhos, a tanto quanto estão longe, e a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar, referindo a mim e a você no futuro. Por isso, eu quero ler aqui a Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, verso 8. Romanos capítulo 10, verso 8. O que você deve fazer para se salvar? Creia em Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. O apóstolo Paulo diz aqui: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A palavra está aí dentro do coração, está na tua boca. Essa foi o que eu preguei hoje para você. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração crer que Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Todo aquele que nele crê não será confundido. Verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que devo fazer para não ser salvo? Arrepender. Crer em Jesus, será salvo tu e tua casa. Seguir a Jesus através da Bíblia Sagrada e o Espírito Santo vai te ajudar. Entregue a tua vida a Cristo agora, você que está aí compungido também. Entregue o teu caminho a Deus agora em nome de Jesus para que você seja perdoado e salvo. Repita a oração do pecador arrependido e diga: aí onde você está, Deus, tem misericórdia de mim. Miserável pecador que eu sou, não posso salvar a mim mesmo. A minha religião não pode me salvar. Mas eu creio que Jesus Cristo, teu Filho, morreu naquela cruz para me salvar e ressuscitou ao terceiro dia para me dar a vida eterna. Ó Deus, perdoa-me. Eu entrego a minha vida a ti nesse momento e quero ser um filho teu, um seguidor da tua palavra. Ajuda-me em nome de Jesus. Senhor, estenda as tuas mãos de poder, confirma a tua bênção, o milagre do novo nascimento na vida desse nosso ouvinte, Senhor, perdoando, restaurando. E em teu nome, Senhor, nós repreendemos agora as enfermidades, toda obra maligna. Em nome de Jesus, abandone esse corpo, abandone essa família, essas perturbações, seja repreendida agora em nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus. Sai agora a enfermidade, toda perturbação maligna, sai em nome de Jesus. Abençoa este homem, essa mulher, ó Pai, que se entregaram a Ti. Envia o Teu Espírito Santo para viver com eles, ó Pai, em nome de Jesus. Ouvinte amado, foi um prazer estar com vocês. Deus te abençoe e até a próxima programação, A Hora da Vitória.